Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de probabilidade. Bom, então, na aula passada, nós tratamos um pouco sobre a ideia do espaço amostral, não é? Que é um conjunto de todas as possibilidades e todos os resultados provenientes de um experimento aleatório, né? E também nós fizemos uma breve revisão sobre a teoria dos conjuntos da matemática, que vai ser o suporte, pelo menos nessa fase inicial, né, que nós chamamos aí de cálculo de probabilidade. Antes da gente entrar nas definições de probabilidade, ainda eu preciso comentar com vocês alguns tipos de eventos, né? Lembra que a gente definiu o que era evento? Evento ou evento aleatório nada mais é do que um subconjunto do espaço amostral, né? Então, assim, é um conjunto que existe uma medida que a gente consegue, então, calcular, né? Vai conseguir calcular uma probabilidade por meio dele, né? Então, assim, existem alguns tipos de eventos que a gente precisa estar observando e que isso pode aparecer frequentemente aí nos problemas que envolvem probabilidade, né? Então, um deles é quem? Um deles é o evento impossível, que é denotado pela letra, como se fosse um φ, né? É o vazio, na verdade, que é o qual? Aquele evento que nunca ocorre, certo? Então, um evento impossível, ou seja, ele nunca ocorre. Qual é um exemplo? Imagina que a gente tem dois dados e nós vamos lançar esses dois dados, não é? Então, como nós sabemos, se o dado for honesto, for perfeito, nós vamos ter, então, 6 faces, né? Cada dado. Então, a gente pode estar estudando, às vezes, a soma das faces que saíram para cima dos dados, né? Então, obviamente, se cada dado tem 6 faces, o máximo que a gente vai obter é 12. Então, se a gente quiser estudar aí a soma das faces ser 13, isso é impossível, né? Então é um exemplo do evento impossível que é denotado aí pelo vazio, né? Um outro tipo de evento é o evento certo, que é alocado como todo o espaço amostral, ou seja, é o próprio espaço amostral, isto é, um evento A é igual a ômega, tá? Um evento elementar nós até já vimos, né, nas aulas passadas, que é aquele que contém apenas somente um elemento do espaço amostral, tá? Que mais? Aqui a gente tem mais dois conceitos importantes que a gente vai carregar aí, né? Desses dois tipos de eventos para o resto da nossa disciplina. Primeiro, são eventos mutuamente exclusivos, né? Então, nós vimos na aula passada que dois eventos são disjuntos se a interseção entre eles é vazia, ou seja, eles não possuem elementos em comum, né? Então, da mesma maneira, nós podemos definir então o que é um evento mutuamente exclusivo, ou seja, dois eventos são mutuamente exclusivos se eles são disjuntos, né? Então a ideia de mutuamente exclusivos indica que eles são incompatíveis, né? Ou seja, um evento vai excluir o outro. Se um acontecer, o outro não pode acontecer, né? E evidentemente que se o outro não acontecendo, a interseção eles não terão elementos em comum, tá? Então, por exemplo, a gente vai fazer um lançamento de um dado honesto, a gente já sabe que o espaço amostral de um dado honesto são as 6 faces, né, que pode ocorrer, 1, 2, 3 até 6. Então a gente vai definir dois eventos, um A1 e um A2. O A1 é sair o número 2, então meu evento A1 é um evento elementar, olha só, tem um único elemento do espaço amostral, e meu evento A2 é sair o número ímpar, né? Então, o número ímpar, nessa situação, o A2 é 1, 3 e 5, né? Então, observem que são eventos que vão se excluir, né? Se um acontecer, evidentemente que o outro não vai acontecer, né? Então, observa aí que eles são mutuamente exclusivos, pois não possuem nenhum elemento em comum, tá certo? Então, essa aqui é a ideia de mutuamente exclusividade, né? Se eles são conjuntos ou eventos disjuntos, né? E por outro lado, o último conceito é o conceito de eventos independentes, né? Então, a propriedade de independência é muito importante, não só dentro da teoria da probabilidade, mas como ainda vocês vão ver lá dentro da, da,
da teoria estatística, né, dentro de inferência, de estatística experimental, de modelos de regressão e dessas outras disciplinas que vocês vão acabar estudando, né? Então, dois eventos eles são considerados independentes se a ocorrência de um deles não interfere na ocorrência de outro, né? Ou seja, eles não têm relação alguma, né? É, o fato de um acontecer não interfere o fato de outro acontecer e vice-versa. Então, nessa situação, nós dizemos que eles são independentes, né? Daqui a pouco a gente vai tratar de probabilidades em que o conceito de independência falha, né? Que nós chamamos lá de probabilidades condicionais. E aí, essa ideia vai ficar um pouco mais clara. Por enquanto, a gente só está definindo os eventos. Bom, agora sim a gente inicia as definições de probabilidade, né, ou os conceitos de probabilidade. Então, durante a história da probabilidade, né, a gente observa que as definições dela foram se alterando conforme os problemas foram aparecendo, né? Então, certos problemas foram surgindo e nós observamos que esses problemas limitavam, né, certas definições, né? E essas definições, então, houve uma superação aí, constituindo novas definições e novos conceitos de probabilidade. Tá? Então, a definição clássica é a primeira que aparece, talvez a mais habitual do senso comum, não é? Que foi proposta por Cardano, né, esse italiano que viveu no século XVI, porém o seu trabalho foi somente publicado em 1663, que aqui já é século 17, né? De Moivre, Abraham de Moivre, um matemático francês muito importante na história da estatística, na história da probabilidade, que também trabalhou com essa definição, mas ele foi formalizado por Laplace, né? É o mesmo Laplace que nós comentamos no início desse material, né? Nos seus ensaios filosóficos da probabilidade, Laplace define, então, de forma um pouco mais formal a ideia de probabilidade e que é baseada justamente nessa evolução de uma ideia primitiva de cálculo de probabilidade lá nas tabernas da França, né, no século XVII, basicamente 200 anos antes, aí, uns 150 anos antes de Laplace, né, em que alguns intelectuais ficavam tentando aí pensar qual era o provável face do dado ocorrer ou uma carta de baralho sair, né? Então, quais são as características da definição que a gente chama de clássica? A probabilidade ela é baseada, então, em dados do experimento aleatório. Então, ou seja, baseado no nosso experimento aleatório, a gente vai constituir o nosso espaço amostral e nós teremos, vamos definir evidentemente um evento de interesse e a partir desse evento de interesse a gente consegue calcular a probabilidade, tá? Então, a probabilidade vai ser definida com base diretamente no experimento aleatório. Um outro fato é que a probabilidade ela pode ser obtida antes de realizar o experimento, né? Por exemplo, em nenhum dos momentos que a gente tratou aí de lançamento de dados, lançamento de moedas, a gente fez isso, né? Simplesmente eu estou comentando isso com vocês. Então a gente pode, evidentemente, calcular essa probabilidade antes. Uma característica importante que a gente vai observar que não está aqui nesses 3 itens, mas que a gente vai observar na definição clássica, é que cada elemento do espaço amostral possui a mesma probabilidade de ocorrência, né? Tem a mesma chance de ocorrer. Isso é uma propriedade importante que nós dizemos que o espaço amostral é equiprovável, né? Ou ele possui uma equiprobabilidade, ou seja, probabilidades iguais. Mas a gente vai ver isso com calma nos exemplos. Então, qual é a definição? A definição é a seguinte: então, dado um espaço amostral ômega, né, que é proveniente de um experimento aleatório epsilon, a probabilidade então de um evento A, né, a gente define um evento A, vai ser representada por essa letra P de A, probabilidade de A, né, que na verdade o que ela faz? Ela associa um valor numérico ao evento A, né? Então ou seja, probabilidade é um número, né, que é definido dessa maneira, ó. Ou seja, é uma razão, né, do número de elementos do evento A, ou seja, o número de elementos favoráveis ao evento A sobre o número de elementos do espaço amostral ou o número total de elementos que você está estudando, né? Ou seja, a ideia clássica de probabilidade é o seguinte: eu quero saber o quão é provável algo acontecer, mas esse algo é uma parte de um todo, então é sempre uma razão, né,
de uma parte, que é os elementos de A, sobre um todo, né? Sendo que esses elementos de A pertencem aqui ao todo, né? Ou seja, o A é um subconjunto de ômega. Então, o que a gente já pode observar aqui, né? Que a probabilidade, como é uma razão e sempre o numerador, e na sua grande maioria das vezes, é menor do que o denominador, né? No máximo vai ser igual, né? Quando o A for um evento certo, ou seja, o A for o próprio espaço amostral, né? E também vai ser, se o A não tiver nenhum elemento, né? Ou seja, for um evento impossível, o que a gente observa? A gente vai observar, então, que essa razão é um número que está sempre entre 0 e 1. Né? Então, a probabilidade, a gente já observa que é um número que vai ser entre 0 e 1. É um número bruto dado entre 0 e 1. Né? Então, quando a gente fala, às vezes, olha, a probabilidade é 30%, 20%, 40%, isso é o que a gente escuta nos meios telejornalísticos. Mas, do ponto de vista teórico, da teoria da probabilidade, isso é errado. Porque probabilidade é um número entre 0 e 1, não é um número entre 0 e 100. Tá? É evidente que, por que a gente coloca isso em termos de porcentagem? Porque é mais fácil do ponto de vista de interpretação. Né? Você pode, é só você se perguntar, olha, você fala para alguém, amanhã a probabilidade de chover é 0,2. E a pessoa pode falar, mas o que é 0,2? Parece que você não tem algo de meio de comparação. Né? Mas quando você diz que a probabilidade de chover amanhã é 20%, parece que fica um pouco mais simples o processo de você comparar, não é? Mas para nós aqui, probabilidade sempre é um número entre 0 e 1, tá certo? Né? Então, eu já tinha comentado com vocês, né? Mas a gente vai observar isso nos exemplos, que na definição clássica a gente exige que os resultados tenham a mesma chance. Então, ou seja, os resultados de um espaço amostral, os elementos desse espaço amostral, sempre terá a mesma chance de ocorrer. Tá? Então, ele é chamado aí de equiprovável, né? Ou espaços amostrais com a mesma probabilidade dos seus elementos ocorrer, né? Espaços amostrais equiprováveis. Tá? Então, vamos ver alguns exemplos. Tá? Então, nós temos aqui 3 exemplos simples, tá, pessoal? Não é difícil esses 3 exemplos, porém, como vocês vão ver muitas vezes aqui, na teoria da probabilidade, a gente pode resolver os problemas rapidamente, né? Da forma de um puro raciocínio, né? A gente não precisa usar essa definição, aquela fórmula que está lá, né? Nós poderíamos realizar esses 3 exemplos, um cálculo de cabeça, tá? Porém, eu vou fazer um passo a passo. Por quê? Porque mais para frente, quando a gente estudar as outras definições, né, talvez a gente vai sempre estar voltando nesses passos aí, tá? Então, por mais simples que seja os exercícios, é ideal ter em mente o que está por trás do resultado e não só ter obtido o resultado, né? Então, o número 1 fala o seguinte, ó, lançamos um dado honesto. Qual é a probabilidade de sair face igual a 4? O exemplo 2. Lançamos um dado honesto, novamente. Qual é a probabilidade de sair face maior ou igual a 3? O exemplo 3. Lançamos uma moeda não viciada 2 vezes. Se cara for igual a C, né, e K for igual a coroa, então qual é a probabilidade de obtermos faces iguais nos 2 lançamentos? Bom, então nesse momento eu pediria para vocês pararem o vídeo e tentarem fazer esses 3 exemplos, né? Após esse slide, vocês vão ver a solução desses 3. Então, primeiro tentem fazer, depois vocês conferem, tá? Então, como que a gente executa o primeiro? Bom, como eu falei para vocês, eu vou fazer todos os passos. Então, quais são os passos? Primeiro, definir quem é o nosso experimento aleatório aí. Depois, definir o nosso espaço amostral, o evento de interesse, e aí sim, calcular a probabilidade. Então, eu vou fazer esses 4 passos aí. Bom, então no primeiro exemplo, lançar um dado honesto, esse é justamente o nosso experimento aleatório, né? Porque a gente não consegue prever qual vai ser a face que vai ficar para cima após o lançamento desse dado. Então, qual é o espaço amostral? São todas as possibilidades que eu tenho de lançar um dado honesto. Então, o espaço amostral é dado dessa maneira. São as faces 1, 2, 3, 4, 5, 6, não é? 6 faces. Agora a gente tem que definir qual é o nosso evento. Observe que o nosso evento
é justamente aquele na qual a gente quer calcular a probabilidade. Então, é sair face igual a 4. Então, eu vou definir um evento A, que é um evento elementar, né, que só tem um elemento 4. Tá? E agora eu uso a definição clássica para calcular essa probabilidade. Então, a probabilidade do evento A nada mais é do que o número de elementos de A sobre o número total de elementos do espaço amostral. Ora, então aqui eu tenho um único elemento, que é o 4, né? Então, o número de elementos de A é igual a 1, e aqui eu tenho 6 elementos, que é o número de elementos do espaço amostral, igual a 6. Então, a probabilidade é 1 sobre 6, é 1/6. Tá? Aqui não precisa dividir, pessoal. Pode deixar em fração, pode dividir se quiser, se tiver uma calculadora em mãos, né? Pode dividir, mas tanto faz, né? Se você dividir isso, vai dar 0,1666, é uma dízima, né? E vai embora. Então aqui é interessante observar algumas coisas, né? Observe como a definição clássica é uma parte sobre um todo, né? Porque o 4 é um elemento ó, do espaço amostral, então é uma parte sobre o todo. Além disso, a gente pode observar ó, que cada elemento aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, possui a mesma chance de sair. Qual que é a probabilidade de sair o 1? Ora, eu tenho o 1, é um elemento, né? O 1 aparece uma única vez aqui, então é 1 sobre 6. E o 2? O 2 aparece uma única vez, 2, né? Então, ou seja, a probabilidade é uma vez em 6. E o 3 também. Então, todos os elementos aparecem 1 sobre o total, né? Que é, no caso aqui, 6. Então, aí dá a ideia de que o espaço amostral é equiprovável, ou seja, cada elemento dele possui a mesma probabilidade de ocorrência. Tá? Então agora a gente vai para a solução do segundo. Qual é o segundo? É a mesma ideia de lançar um dado honesto, só que agora a gente tem que definir um outro evento, que é sair face maior ou igual a 3. Tá? Então vamos ver como que a gente faz isso. Né? Ora, então a solução do segundo, novamente, nós temos o mesmo experimento aleatório e nós temos o mesmo espaço amostral. Só que agora o nosso eventual é o quê? É sair face maior ou igual a 3. Então, sair face maior ou igual a 3 é só você contabilizar. Então, pode ser o 3, pode ser o 4, pode ser o 5 ou pode ser o 6. Né? Então, o nosso evento A é caracterizado por esse conjunto de elementos aqui. 3, 4, 5, 6. Então, calculando a probabilidade de A, é o número de elementos do evento A são o quê? 4 elementos, num total de 6 elementos. Então, você tem 4 sobre 6. Simplificando aqui, né, pessoal, dividindo o numerador por 2 e o denominador por 2, nós temos, então, 2/3, tá? É a probabilidade, então, da gente obter face do dado maior ou igual a 3, ok? Por fim, a gente vai ver um último, né? O último agora está contabilizando uma moeda, o lançamento de uma moeda não viciada 2 vezes. Então, eu vou lançar uma vez, olhar, observar o resultado, vou lançar outra, observar o resultado. Esse par, né, que é o resultado do primeiro lançamento da moeda e o resultado do segundo lançamento, é que constitui um elemento do espaço amostral, tá? Então, dessa forma, cada elemento desse espaço amostral é um parzinho, que pode ser cara e coroa, coroa cara, e assim sucessivamente. E aí a gente vai calcular a probabilidade, né, de qual vai ser o nosso evento. Que as faces sejam iguais nos dois lançamentos, ou seja a mesma face da moeda, né, que apareça para nós. Tá? Então, a solução do 3 é dessa maneira. Né? Então, qual é o experimento aqui? Lançar 2 vezes uma moeda não viciada. Então, o espaço amostral, como a gente já calculou anteriormente, é dado dessa maneira, né? Então, cada elemento do espaço amostral é um par. Olha só, então pode sair cara, pode sair cara e coroa, coroa e cara, e cara e cara. Não é? São as 4 possibilidades, tá, pessoal? 4. Então, cada elemento aqui é um parzinho, né? Então, o evento A é o quê? A gente quer calcular a probabilidade do evento A tal que o evento A é que saiam faces iguais nos dois lançamentos. Ora, só vai sair faces iguais para o primeiro elemento, né, do espaço amostral e para o segundo, quando sair cara e cara nos dois lançamentos, ou coroa e coroa. Então, o evento A é dado dessa maneira, ó, né? É o elemento cara e cara e o elemento coroa e coroa, tá? Então, qual é a probabilidade de A? É o número de elementos, né, favoráveis ao evento A. Então, tenho 2 elementos.
e o número total de elementos do espaço amostral. Então, eu tenho o quê? 4 elementos de espaço amostral. Então, é 2 sobre 4, ou meio. Então, você tem aí, né, 50% de chance disso acontecer, né? Ou uma probabilidade de 0,5. Tá? Então, observem novamente que é um espaço amostral equiprovável, porque cada elemento, que é cada parzinho, tem a mesma probabilidade de ocorrência. Qual é essa probabilidade? 1/4, né? E esse elemento pode sair uma única vez, né? Dentro desse espaço amostral. Então, é 1 sobre o total, que é 4. Esse daqui, 1 sobre o total, que é 4. Esse daqui, 1 sobre o total, que é 4. Tá certo? Então, essa é a ideia da probabilidade clássica, tá? Então aqui, pessoal, vamos voltar um pouco e discutir um pouco uma ideia, né, baseado no primeiro, no evento 1, né, desculpa, no exemplo 1. No exemplo 1, então, o que nós tivemos, né? A gente estava calculando a probabilidade de sair, né, ao lançar um dado honesto, a face 4. Então a gente viu que essa probabilidade é 1/6. Então será que a gente pode afirmar que a cada 6 lançamentos de um dado, uma face sempre será 4? Será que a gente pode afirmar isso? Né? Então, olha, se é né? Então, quer dizer, se é 1/6, então quer dizer que se eu lançar 6 vezes, sempre uma face vai ser 4? Qual é a resposta? Tentem pensar um pouco nisso, pessoal. Qual é a resposta? Não. Claro que não. Por quê? Porque eu posso lançar 4 vezes, 6 vezes, pode sair 1, pode sair 2, pode sair 5, 6, né? 1 de novo, e não sair esse 4, né? Você pode fazer esse teste aí, pega um dado e joga aí para vocês verem. Pode ser que não saia, né? E por que que por que que a gente não pode afirmar isso? Porque cada lançamento que a gente faz, pessoal, é aleatório, vai produzir um resultado que a gente não sabe, vai produzir das 6 possibilidades. Então é aleatório isso, a gente não pode pensar dessa maneira, tá? Então é por isso que eu não posso afirmar isso, né? Porém, a gente pode fazer o seguinte, o que que eu posso pensar? Uma maneira, né, de eu pensar na ideia de lançamentos, é a gente repetir esse lançamento várias vezes. Então, ao invés de eu lançar uma vez, né, sei lá, eu lançar várias vezes. Né? Eu posso lançar inúmeras vezes e aí eu posso contabilizar o número de vezes em que o 4 ocorre, gerando uma proporção, né? Por exemplo, eu lancei 100 vezes e esse 4, de 100 lançamentos, esse 4 apareceu, sei lá, 30 vezes. Tá? E aí, qual que pode ser, né? Vamos pensar aqui, ó, 30 vezes não, né? Vamos pegar um outro exemplo. Eu peguei 10, lancei 10 vezes, esse 4 apareceu, sei lá, 3 vezes. E aí eu posso pensar, então, se eu pegar um número, né, evidentemente, um número suficiente de repetição, né? Se eu repetir 10 vezes, talvez ocorra uma ou duas, mas se eu repetir um número muito grande de vezes, esse experimento, né, ficar lançando o dado várias vezes e contabilizando qual é a face que sai, o que que a gente pode observar, talvez? Talvez eu observar que a proporção de quatros, né, que vai aparecer é aproximadamente 1/6, ou 1,1667 aí, que é a divisão de 1/6. Ou seja, é uma ideia do que? De uma frequência relativa, né? Você está contabilizando o número de vezes, ou seja, a frequência com que o 4 aparece, num total de vezes que você está repetindo esse experimento aleatório, né? Tá? Porém, pessoal, existem aí, né, a definição clássica, ela ainda resolve muitos problemas para a gente, né? Por exemplo, problemas envolvendo aí jogos de azar, problemas envolvendo análise combinatória, né, que você tem lá combinação de várias coisas, a gente pode estar calculando dessa maneira, né, por meio da definição clássica. Porém, existem alguns problemas, principalmente de ordem mais práticas, que a gente viu que existia uma dificuldade, né, com a definição clássica. Primeiro, e se o espaço amostral não for equiprovável? Né? Ou seja, e se as probabilidades, as chances, né, de cada elemento do espaço amostral for diferentes? Por exemplo, se eu pegar um dado que seja viciado, né, um dado viciado, por exemplo, a chance de sair, ele tem algum pezinho e faz com que a chance de sair o número 1 seja beneficiado. Ou seja, a probabilidade de sair 1 é maior do que as outras. Né? Então, aí já vai começar a furar a ideia
da probabilidade clássica, né? É, e também situações desse tipo aqui, ó. Como que a gente poderia, por meio da probabilidade clássica, calcular então a probabilidade de uma pessoa, né, que fuma, por exemplo, um maço, um pacote, uma carteira de cigarros por dia, desenvolver um câncer, por exemplo, um câncer de pulmão, né? Como que a gente faz isso? Qual que é o meu espaço amostral aí, certo? Quais são os elementos do meu espaço amostral? Qual é o todo, né? Uma parte sobre o todo. Ou como eu posso calcular a probabilidade de ocorrer uma geada no próximo inverno? Né? Como que, se eu quiser tentar imaginar ou ter uma ideia se no próximo inverno vai ter uma geada, isso pode ser muito importante com a questão dos agricultores, né? Eles gostariam de ter uma ideia e tal, né? Lembrando que principalmente no estado do Paraná, né, em torno de 1975, houve uma famosa geada, principalmente em Londrina, que acabou com as plantações de café, né, e fez com que a economia local mudasse radicalmente, né, da prática do café, vindo culturas mais favoráveis a um clima um pouco mais ameno, né, como o trigo, como a ideia de plantar a soja, mas principalmente talvez o trigo, né, que seja culturas que aguentam mais o frio e tal, né. Então, qual seria essa probabilidade? Ou, por exemplo, a gente tem o interesse de investigar qual é a probabilidade, então, de ocorrer acidentes automobilísticos em Londrina nos finais de semana, por exemplo, entre a meia-noite e as 4 da manhã. Então, por exemplo, vou pensar qual é a probabilidade de ocorrer 3, 4, 10 acidentes entre meia-noite e 4 horas da manhã num final de semana em Londrina, né? Ou um pouco da atualidade que a gente está estudando, né? Qual que é a probabilidade, então, de, ao vacinar uma pessoa, isso realmente reduzir a proporção de mortes, né, de uma população a partir de uma doença, por exemplo, o Covid-19, né? Então, assim, essas são questões que acabaram fazendo com que a probabilidade clássica tivesse que ser superada, né? Então, muitos matemáticos, muitos estatísticos ali no final do século XVIII para o início do século XIX, né, principalmente ali no século XIX e tal, começaram a pensar em alternativas, né? Início do século XIX até meados ou final desse próprio século, né? Começaram a pensar em alternativas para propor, então, um outro conceito de probabilidade, na qual a gente pudesse, então, resolver esses tipos de problemas, né? Então, essa probabilidade, esse conceito foi chamado de conceito frequentista ou estatístico de probabilidade. Por que frequentista? Porque vem a ideia de frequência, né? Mais ou menos como nós vimos nessa situação aqui, ó, repetindo aí várias vezes o experimento aleatório e tomando uma proporção de algo de interesse, não é? Como, por exemplo, a gente pode, então, obter uma amostra, né, por exemplo, de 100 pessoas que fumam e nela avaliar o número de pessoas que desenvolvem um certo tipo de câncer, né? Por exemplo, câncer de pulmão. Então, por exemplo, você pegou lá 100 pessoas e observou que durante um certo período de tempo, né, lá aproximadamente 70 pessoas que fumavam um maço de cigarro por dia contraíram um câncer. Então você tem uma frequência de 70 por 100, 0,7, e aí você aproximava aí essa probabilidade, né, essa proporção a uma probabilidade. Olha, tem 70% de chance, então, de uma pessoa que fuma um pacote de cigarro por dia desenvolver câncer, né? Então por quê? Porque a gente está partindo da frequência relativa. Ela vai ser a nossa ideia de probabilidade. É claro que tem uma questão aí. Qual é o tamanho, o tamanho dessa, entre aspas, amostra, ou quanto que eu tenho que repetir, né, esse experimento aleatório, ou seja, quantos indivíduos com câncer que eu tenho que avaliar aí dentro de um período de tempo. Então tem várias questões, mas foi uma alternativa à definição clássica. Então na próxima aula a gente vai estudar então o conceito frequentista de probabilidade e fazer alguns exemplos, inclusive no R. Tá ok, pessoal? Então, até uma próxima aula. Até mais.